que não deve ser amado. O mundo que não deve ser amado. Existe o mundo que deve ser amado e existe um mundo que não deve ser amado. A gente está aprendendo e olhando aquilo que não deve ser amado. Eu vou fazer a leitura, capítulo 2 de 1 João, tá bom? 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso 17. O texto diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo. Nós começamos pensando que todo ser humano tem a capacidade de amar. Nós fomos programados, se pudéssemos dizer assim, nós fomos preparados por Deus e criados por Deus de forma que nós podemos amar. Ninguém é tão ruim, ou tão degenerado, ou tão torto, que não possa amar. Tem uma frase que diz que até os brutos amam, né? Até os brutos amam. Amar é uma coisa significativamente fácil de fazer. É fácil amar. Eu penso que você concorda comigo, é fácil amar. É fácil a gente amar dependendo do objeto. Objeto, não objeto material, mas o objetivo do amor. Se é algo que a gente gosta, a gente ama com facilidade. Qualquer coisa. Então é fácil amar, desde que a gente queira aquilo que amamos. Não tem dificuldade. Ninguém tem dificuldade de amar aquilo que ele quer. Tudo que você quer, você ama. Ou tem alguém que fala assim: olha, eu quero tanto você que eu te odeio. Não existe isso. Quando queremos algo, amamos aquilo e amamos apaixonadamente. O amar apaixonado é o amar com intensidade de energia. Então, todos os seres humanos foram capacitados e são capacitados a amar, a menos que haja aqueles distúrbios mentais e tal, de alguma forma, tá bom? Não estou falando desse tipo de pessoa que nasceu com alguma debilidade ou limitação. Então, nós estamos trabalhando com a ideia daquilo que não devemos amar, o mundo que não devemos amar. Terminei falando sobre o conceito da bola. Lembra do conceito da bola? Só vou relembrá-lo aqui, o conceito da bola. A água na bola, que a bola, você joga a água na bola e a bola não retém água de jeito nenhum, porque ela não tem uma aresta, não tem onde a água parar, e a bola não retém água. Aí, numa conversa de bastidor, eu ouvi a seguinte frase: pastor, é possível fazer a água parar na bola? Tá, como? É só a bola ficar murcha. Simples assim, resolvemos a questão. Só que, do ponto de vista que nós estamos vendo dos valores espirituais, é pior a bola murcha. A bola sem aresta, ela ainda escorre a palavra de Deus. A bola murcha fica estagnada com a palavra de Deus sobre ela, endurecida. Mostra um conceito pior ainda. No primeiro momento eu falei, nossa, é bem significativo.
Por outro lado, depois eu falei, não, esse negócio não é bom. E aí alguém que estava na conversa, a gente estava discutindo isso, deu essa outra postura, falou, pastor, só que por outro lado, a bola murcha mostra uma dureza maior. Eu falei, bom, então tá certo. Não ameis o mundo. Vamos ver em que aspecto o João está falando sobre isso. Muito bem. O termo mundo aqui que o João se refere, ele tem 3 aspectos. O primeiro é o mundo físico, aquele que o seu olho consegue ver, o mundo físico. O mundo considerado como a obra de Deus, como uma criação material. Este é a primeira forma de se entender o texto mundo. Então, o mundo físico. Pensando nisso, não é impróprio, não é proibido você amar este tipo de mundo, gostar das obras de Deus, das coisas de Deus, olhar, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, que coisa maravilhosa é aquilo, olhar, por exemplo, o pôr do sol, que agora tem cada dia um mais bonito do que o outro, e dependendo do ângulo ou da colocação, da posição que você estiver, fica mais bonito ainda o pôr do sol. Isto tudo é lindo, e não é pecado você dizer assim, eu gosto, eu amo ver o pôr do sol, eu amo essa beleza de Deus. Não é pecado, e não é isso que o João está dizendo, de você gostar, por exemplo, de uma revoada de maritacas que a Mirtes um dia gravou lá perto da casa dela, numa plantação. Tinha pelo menos umas 2.000 maritacas e elas sobrevoam. Ou então os grous pequenos, que é um pássaro, tipo como se fosse um pato, um ganso, que consegue, é a única ave do mundo que consegue voar na altura do Everest. O Everest é o monte mais alto que existe na Terra. E os grous pequenos são os únicos que conseguem voar na altura, e eles passam por sobre o Monte Everest, ou na altura do Monte Everest. Gente, é lindo você simplesmente olhar, e que imagem gloriosa, aqueles pássaros cruzando o horizonte, mas o grou pequeno é o único que consegue passar nessa altura. Você já pensou isso? Eles vão, você acredita? 7.000 e poucos quilômetros, 3.000 e poucos quilômetros num voo único, simplesmente. 7 dias voando, sem parar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Não é deste mundo que João está dizendo. Este mundo você pode amar e gostar dele. Gostar de tomar um banho de cachoeira. Que coisa boa. Tomar um banho de chuva. Você já pensou? Você que é mais antigo, que tomava banho de chuva, lembra como era bom? Era sensacional. Hoje não pode mais, porque a criança fica doente, que pega bactéria, que a chuva é ácida. É tudo conversa, viu? É tudo conversa, pra você ficar preso a este mundo de coisas aí e comprando coisas. Tá bom? Vai andar na chuva. Número 2, e dançar se preciso for. O outro aspecto do mundo, e esse também não tem erro nenhum de você amar este mundo, é o mundo aplicado às pessoas que residem aqui. Há uma definição que chama o mundo da humanidade. O mundo da humanidade. É você e eu. São os nossos parentes, são os nossos próximos, aquelas pessoas a quem Jesus disse que nós devemos ajudar, que é o nosso próximo, sendo ele cristão ou não. Este mundo, que é o mundo das pessoas, nós podemos amar. Inclusive Jesus diz para a gente amar. Não há erro nisso. João não está dizendo para você não amar as pessoas. Ele é um grande incentivador do amor às pessoas. Bom, então qual mundo não deve ser amado? É o terceiro aspecto do mundo, que é o mundo como os moradores da terra são. Ou seja, agora tem um problema, agora sim nós chegamos à dificuldade. Eu não tem problema de eu amar as pessoas. O problema é o estilo de vida das pessoas.
São as regras pelas quais as pessoas são regidas. São os valores que conduzem as pessoas. É o sistema que nós estamos inseridos e a forma como o sistema nos escraviza. É disto que João está dizendo que nós não devemos amar. É este tipo de mundo. E aí eu vou dando algumas definições para você aqui, para te ajudar. Por exemplo, os objetivos desejados. O que o mundo deseja? Bom, você sabe. Eu fiz uma pequena pergunta para alguns irmãos aí. O que você pensa, o que significa para você a palavra desejo? Um disse uma coisa, outro disse outra, e eu me surpreendi com uma das respostas. Desejo. Mas antes de dar a definição que eu achei diferente, eu pergunto para você, o que é desejo para você? O que é desejo para você? Já pensou? Dê aí para você a sua definição de desejo. A palavra desejo, o que te vem à mente quando você fala sobre desejo? Muito bem, eu perguntando para as pessoas, perguntei para uma moça da nossa igreja e ela disse assim: desejo é tudo que está ligado ao mundo humano. Necessariamente não é bom. Eu falei, como assim? Desejo não é bom? E ela mostrou os motivos pelos quais ela entende que o desejo não é bom. E para mim foi surpreendente. Eu estou muito pensativo a respeito disso e quase concordando com ela de que ter desejo não é bom. Aí, como teólogo que sou, eu fui me referendar dos valores da teologia. Eu não posso ter desejo, então, teologicamente? E comecei a pensar que desejo... Eu falei, mas eu posso desejar salvação. Eu posso desejar salvação. Mas aí eu me lembrei da resposta da moça, e a moça disse assim... a salvação é um convencimento do próprio Espírito de Deus, não sou eu que desejo. Verdade. Não, como é que eu vou desejar a salvação? Eu não desejo a salvação. Se o Espírito de Deus não me convencer que eu preciso da salvação, eu jamais vou desejar a salvação. E procurei outros mecanismos teológicos para concluir que desejo é bom. E eu confesso para você que até agora eu ainda não achei. De ontem para hoje, eu não fui convencido de que desejo é bom. E eu estou aí pensando, vou pensar mais sobre isso. Mas vamos continuar aqui pensando na questão dos valores do mundo. Quais são as máximas que prevalecem no mundo? O que o mundo, pensa o mundo sistema, que João diz para a gente não amar. Quais são as máximas que prevalecem no mundo? A permanência no mundo. O que o mundo pensa que João diz para você não pensar? Permanecer na terra. João está nos estimulando a não querermos ficar na terra, a não desejar. Desejar é bom, né? A não desejar ficar aqui na terra. Ou seja, você anda querendo ficar na terra? A morte para você é alguma coisa satisfatória? Agrada você a ideia de morrer hoje? Não, pastor, não me agrada a ideia de morrer, eu não estou preparado para morrer. Então, o problema está aqui. O problema seu não é a morte. O problema é o pós-morte. A sua dificuldade está no que virá depois da sua morte. Se você tem uma convicção de vida eterna, você não tem preocupações com a morte. Eu ouvi uma definição sobre vida que eu achei interessante, vida e morte. E a explicação é assim: a minha vida é simples demais para que eu me preocupe com a morte.
Ou seja, a morte é um passo a mais simplesmente na minha vida. Eu não tenho nada nesta vida significativamente grande que me dê razões de querer viver. Não estou dizendo que isso é certo, porque o que pode e que deve direcionar a minha vida nessa terra não é querer ficar aqui para sempre. É eu querer ir para o céu, é você querer ir morar no céu, é desejar a presença de Deus, é ansiar pela presença do Senhor. O problema é que nós temos uma visão tão limitada a esta terra e gostamos no sentido porque não há uma possibilidade depois, porque nós não nos aplicamos a isso, a busca da vida eterna. A vida eterna é uma coisa tão longe da gente, é tão distante, parece-nos que é para pessoas especiais só. Esse negócio de vida eterna é só para algumas pessoas assim, especiais, literalmente escolhidas assim por Deus, que a gente fica meio envolvido com as coisas dessa terra, nos sentindo bem. Então o fato de sermos abençoados em algum momento aqui já está bom demais. E se a vida nos é confortável aqui, pronto, o que eu vou querer mais? O que eu poderia esperar mais da vida se tudo está correndo bem aqui na terra? Vou desejar o quê? Se a coisa está boa. Estou bem, tenho certa estabilidade financeira, tenho saúde, não estou vivendo problema, minha família está ok, o governo não me assusta, não tenho perseguição, ninguém questiona a minha fé. Está legal, está bom de viver na terra. Mas não é isso que o João está dizendo. Esse tipo de pensamento é pensamento humano, é pensamento da terra. Isto é o sistema que rege a nossa terra, que nos atrai para vivermos aqui. Quando Paulo diz assim que para mim morrer e viver é a mesma coisa, ele diz isso. Tanto faz para mim, nas palavras do Paulo, tanto faz viver como morrer, a mesma coisa. A gente tem dificuldade de entender isso. O dia que você, meu irmão, o dia que você, minha irmã, entender que para o crente, o servo de Deus, o cristão verdadeiro, morrer e viver é a mesma coisa, pronto, você está com seus olhos no céu. Mas enquanto a gente tem essa preocupação com relação à vida aqui, nós estamos amando o mundo. O segundo valor referente a isso, para nos ajudar a compreender o que é o mundo, é quando eu penso que o mundo é a minha porção. O que eu posso conquistar na vida está aqui. Não, meu irmão, as conquistas que eu tenho aqui são conquistas que, se necessário, eu posso abandoná-las a qualquer momento por causa de algo maior. Jesus, quando quis explicar esse valor, ele contou a parábola do tesouro perdido. Eu gosto demais dessa parábola. Ele disse que certa pessoa estava andando pelo campo, ou seja, o campo alheio, não era dele o campo. Ele estava transitando por um território e ele descobre naquele território um tesouro que estava escondido. O que ele faz? Ele vai para a sua casa, para o seu territóriozinho, para a sua propriedade, vende tudo o que ele tem, compra aquele campo, procura o dono do campo onde o tesouro estava escondido, compra o campo, evidentemente sem falar que lá tinha um tesouro. Compra o campo e veja que havia uma disposição no coração dele de vender tudo que ele tinha antes, porque ele tinha uma meta superior, ele tinha um objetivo mais profundo, mais intenso. Ele vende tudo que tem, compra o campo e aí sim ele tem acesso ao tesouro que estava escondido.
Jesus estava dizendo isso. Se eu tenho consciência da eternidade, eu estou pronto a pegar tudo que eu tenho nesta vida, vender para adquirir. Ainda que é uma parábola, eu não consigo adquirir ou comprar a salvação. Ele não está dizendo para ninguém comprar a salvação. Ele estava dando um modelo de valor. Ou seja, eu vendo tudo que eu tenho nessa terra, eu abro mão de tudo que eu tenho aqui para conquistar algo que é superior. Isto é não amar o mundo. Jesus não amou o mundo. E João não amou o mundo. E a questão é o quanto nós estamos amando o mundo. Outro aspecto disso é o espírito com o qual os moradores da terra fazem as suas decisões. Na maioria das vezes, as decisões que tomamos nessa terra são independentes da vida por vir. Não nos damos muito a nos preocupar com a vida futura. Por exemplo, você que ultimamente comprou um carro novo, por exemplo, você o fez baseado na vida eterna, na necessidade da vida eterna? Não, não é comum fazermos isso. Normalmente nem você e muito menos eu compra ou vende alguma coisa nessa terra pensando na vida eterna. Quando você comprou a última peça de roupa sua, essa aí novinha, zerada que você está usando, você a comprou pensando na vida eterna? Em algum momento você falou, rapaz, estou comprando uma camiseta linda, será que eu vou me encontrar com Jesus com ela? Não, né? A gente não compra com pensamento de vida eterna, a gente compra aqui. A pergunta é, será que ela vai durar muito tempo? O tecido é bom, não vai desbotar? Os nossos olhos, o nosso pensamento é sempre aqui, ligado às coisas dessa terra. E se alguém falar, essa camisa desbota logo, você fala, eu não estou preocupado porque Jesus está voltando, não tem problema. Espero que dê tempo pelo menos de umas 2 lavadas. Só. Está vendo como as nossas decisões não são fundamentadas na vida eterna? Mas vamos caminhar. O João, ele divide os problemas do mundo, porque ele diz, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. E o que o mundo há? O que tem no mundo? Ele coloca 3 categorias aqui. Eu vou usar a palavra concupiscência, mas depois eu vou mudar isso para desejo, porque é difícil falar essa palavra. Concupiscência. Fala aí. Concupiscência. Que difícil. Então, concupiscência significa forte desejo, intensa vontade. E João está dizendo, tem 2 aqui. O forte desejo da carne, o forte desejo dos olhos e a soberba da vida. Os 3 aspectos que nós devemos evitar. O que significa a palavra concupiscência? Deriva da palavra concupera, que quer dizer forte desejo. A concupiscência caracteriza o uso do desejo e prazer sexual como sentido para a vida, e esse comportamento desagrada a Deus. Satanás, na sua malignidade, faz uma conexão entre os 3 tipos de desejos aqui, os 3 aspectos do desejo. Por exemplo, os 2 primeiros são desejos ilícitos, daquilo que não possuímos, coisas que eu não tenho, mas que quero ter. O terceiro é algo ilícito referente àquilo que eu possuo. Os 2 primeiros, os desejos da carne, os desejos dos olhos, são coisas que eu não tenho e que quero ter.
E o outro, a soberba da vida, são as coisas que eu tenho. E por que é pecado eu ter? Tudo está no sistema e no envolvimento. Bom, o pastor Aldenir Araújo, que tem um livro a respeito de esboços de sermão, ele faz uma divisão que eu achei muito fácil de entender e eu vou usar aqui os tópicos, evidentemente que fazendo uma adaptação. Mas ele usa uma linguagem fácil de entender e eu quero ajudar. Os 3 problemas do mundo de forma fácil para você entender. Satanás, em primeiro lugar, usa os desejos lícitos internos para produzir paixões carnais ilícitas. Eu pergunto para você, ter apetite é lícito? Sim, é lícito. Ter fome é lícito? Sim. Tem algum pecado em ter fome? Não, é normal. Ter sede, tem algum pecado em ter sede? Não, é normal, é uma necessidade interna dos seres humanos. Não tem erro nenhum nisso. O problema são os valores que regem as definições dentro do nosso coração. Por exemplo, quero dar a você. Você tem necessidade de comida? Eu tenho. Mas você precisa comer o mundo inteiro? Aí chama gula. Vira pecado. O comer demais. Você já parou para pensar por que as pessoas comem tanto? Eu estou falando vocês, eu quase não como. É sério, não sei por que vocês riram. Eu não sou gordinho. É que eu dou muito espaço para minha alma crescer dentro de mim. É só isso. A alma que é dilatada. Mas, por exemplo, comer churrasco é bom? Mas precisa comer 1 quilo de carne? Precisa comer 5 pães? 2 peixinhos? Aquilo que era para a multidão inteira, o cara come sozinho. Porque Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão. E às vezes a gente come tudo. Nós comemos a comida da multidão inteira. E assim todas as outras coisas vão virando desejo. Por exemplo, dormir não tem problema nenhum. Dormir, o problema é quando se dorme o dia inteiro. Aí está aliado à preguiça. A Bíblia diz um pouquinho para cochilar, um pouquinho para toscanejar, um pouquinho para descansar. É aquela pessoa assim que não tem ânimo para nada. Aí cai naquele problema. Você que não trabalha também deve comer, que Paulo fala. Então veja que são as regras que vão coordenando as decisões da nossa vida que vão fazendo com que as coisas fiquem erradas. Lembra do povo de Israel, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 6? O texto diz assim: o povo assentou-se a comer e a beber. Comeu, bebeu, não tem problema nenhum. Foi Deus que deu a comida para eles, milagre. No deserto, o povo sentou e comeu no deserto. Deus preparou uma mesa para eles. Que coisa linda, maravilhosa. Que experiência fantástica. Se ficasse só no comeu e bebeu com alegria. Mas o texto diz: depois o povo folgou. Folgar é dizer assim: pronto, barriga cheia, não preciso mais do Senhor. Os meus problemas, que era água e comida, estão resolvidos. Só dá licença, por favor. A concupiscência da carne aponta para aquilo que mina as reais necessidades, tornando-as em apetites desenfreados ou descontrolados, quase sem fazer distinção entre o homem ou o animal. Eu disse para você que ia falar algumas coisas assim bem abertamente para você. E eu não vou te frustrar, eu vou falar algumas coisas bem abertamente para você. Por
Por exemplo, os desejos ilícitos que vêm do interior do ser humano. Por exemplo, as indecências sexuais. E essa concupiscência está ligada basicamente às coisas da carne. Não necessariamente às coisas da carne, mas basicamente às coisas carnais. Mas a gente vai achando isso tão normal, tão natural, e vamos admitindo isso. É disto que João está dizendo que é a concupiscência dos da nossa carne, os desejos que vão aflorando. E por que fazemos essas coisas? E eu me incluo nisso porque sou dessa terra. E por que nós vamos nos dando o gosto por essas coisas? Porque somos carnais. Porque a nossa carne exige esse tipo de vida com dinamismo, com adrenalina, com emoção. As concupiscências, as roupas e as insinuações. Quando o seu corpo se encaixa no modelo que chama a atenção das outras pessoas, eu estou tirando o foco de Deus e colocando na minha pessoa, na sua pessoa. Você está atraindo a atenção das pessoas para si e não para Cristo. Isto é padrão deste mundo. Este mundo está vivendo esse tipo de valor e nós não podemos nos encaixar nele. É isso que o João está dizendo para você não amar o mundo. O segundo aspecto é a atração produzida pelos olhos, é aquilo que é externo. Veja, o primeiro nasce aqui, os desejos da carne. O segundo nasce aqui, nos olhos. O segundo é externo. O segundo vem baseado no outro, na outra pessoa. É bom, é possível você olhar e desejar uma casa bonita? Olha que casa bonita, queria ter uma casa bonita igual aquela. Não tem problema nisso. O problema é quando faço assim, eu quero uma casa daquela, porque eu quero ser reconhecido igual aquela pessoa. Isso vira cobiça. Você pode desejar ter uma mulher, mas não necessariamente a mulher do seu vizinho, porque ela já tem marido. Os nossos olhos, Eclesiastes diz que eles não cansam de ver. Ou algum dia os seus olhos disseram para você assim: estou tão cansado, fecha um pouquinho, eu não estou aguentando mais ver nada. Não. Eles olham e olham, e cada pessoa que movimenta aqui, os seus olhos já correm para lá. Porque os nossos olhos são assim, é a atração externa. E João está dizendo para a gente ter cuidado com essa atração. Ela é perigosa, ela é malvada, ela cria problema para nós. Ela vira uma cobiça. Onde a gente acha um ponto de apoio nesse pensamento? Do João aqui, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. O texto diz que Eva, vendo o fruto, viu, olhou para o fruto, viu que era um fruto desejável. E lá no deserto, Acã, vendo o agir de Deus, falou assim: vendo, ele desejou ser e desejou ter as coisas. Quando no livro de Mateus o diabo chega para Jesus e fala assim: Jesus, está vendo a glória do mundo? Todas essas coisas, se você me adorar, eu te dou tudo. E é bem interessante pensar que Jesus não repreendeu o diabo dizendo: você não tem nada disso, isso não é seu. Jesus sabia que a glória desse mundo e as coisas deste mundo pertencem ao Satanás. Tudo é dele.
Jesus disse assim para ele: só o Senhor eu devo adorar. Eu não te adoro. Primeiro, porque eu não preciso da glória do mundo. E segundo, porque eu só devo adorar a Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Mas nós gostamos de ver e de sermos atraídos pelas coisas do mundo. Elas nos chamam a atenção. O brilho deste mundo, as coisas desta vida. Você já viu que os shows, como eles são coloridos? Até um show que é voz e violão, só o camarada sentado, perninha cruzada, num banquinho, tem um monte de luz piscando. Mas precisava, não é só voz e violão, não precisava só de uma luz assim nele, no violão dele ali, para cantar? É que não vai ser atraente. Não é atrativo isso. Tem que brilhar. Tem que brilhar. Você lembra que a gente tinha um púlpito aqui, gigantesco aqui? E logo que nós compramos aquele púlpito, ele tinha luz de neon não, de LED, e tinha um negócio muito interessante nele, tinha espelho. Você lembra que tinha espelhos nas laterais? E nós tivemos que cobrir isto. Sabe por quê? Porque os irmãos ficavam de lá olhando a si mesmo no espelho daqui. E não era incomum ver assim, ó. Aí nós cobrimos o espelho do púlpito. O pastor se matando para pregar aqui e o cara arrumando o cabelo. Porque as coisas dessa vida brilham e nos atraem, chama a nossa atenção, deseja isso. São os fortes desejos dos nossos olhos que vão levando a gente adiante, fazem a gente arder por dentro e desejar aquilo de uma forma tão intensa que vira o pecado. A concupiscência dos olhos também está ligado às roupas caras, às joias, aos móveis lindos, esplêndidos palácios, aos prazeres, às terras, às vaidades fúteis deste mundo, às coisas sobre a qual os olhos se deliciam para descansar. Eu quero fazer uma pergunta para você e responda, pense antes de responder. É possível para um homem olhar para uma mulher bonita sem pecar? É possível para um homem olhar para uma mulher bonita sem, contudo, pecar? Eu penso que sim. E por que eu penso que sim? Porque tinha mulher bonita no tempo de Jesus. Ou Jesus não olhou para ninguém. A Bíblia diz que muitas mulheres cercavam Jesus. Algumas ajudavam no ministério dele. Tinha até viúvas ajudando. Ou seja, é possível. E mulheres bonitas e homens bonitos devem ser apreciados. E por que não? O problema é na maldade que há de apreciar aquilo que é belo. Nós podemos apreciar as coisas que Deus criou, inclusive os homens e as mulheres. Por que não? Porque eu não posso observar e olhar para uma mulher bonita ou para um homem bonito. Ah, mas se a minha mulher me pegar eu olhando, vai ter problema em casa. Então ela não confia em você. Então o seu relacionamento está fundamentado nos ciúmes. Se está fundamentado nos ciúmes, o seu relacionamento é dessa terra. Não há respeito entre vocês. É possível sim. É possível olhar as coisas desta vida sem, entretanto, pecar, desde que o meu coração esteja na eternidade. Do contrário, olhou, está ligado ao pecado aqui. As safadezas do mundo desta terra. Inclusive o feio também pode ser admirado. E tem muita coisa feia por aí, mas porque está ligado à safadeza, é feio para valer. Mas está ligado à safadeza,
e atrai os olhos dos outros. E o terceiro, Satanás usa a contemplação da realização pessoal para produzir uma atitude de autossuficiência, aquilo que João chama de soberba da vida. E o que é soberba? É tudo aquilo que agrada a altivez, a arrogância, o orgulho. A palavra significa propriamente ostentação ou vanglória. Eu me lembro quando fomos lá na França, uma pessoa do grupo tinha uma incumbência de comprar uma caneta, chama Montblanc, a caneta. E saímos para encontrar a loja da Montblanc e comprar a caneta. A caneta custa simplesmente 3.000 e poucos euros. Aí, pechincha aqui, procura aqui, tal. Acho que compramos, não me lembro direito, por 1.000 e poucos euros. Naquela época, o euro estava 4,70. Nós pagamos numa caneta próxima a 4.700 reais. Essa é uma caneta simples, básica. Aí tinham canetas lá de 5.000 euros, E aí, para combinar com a caneta, você tinha o relógio, né? Na loja do lado, que era da Cartier. E aí tinha outro patamar de relógio lá. Eu quase teria que vender quase tudo que eu tenho, que não é muito, para comprar um Cartier daquele. E aí a gente fica perguntando assim, mas será que faz alguma diferença eu assinar um documento com uma Montblanc ou com uma Bic? Para mim não faz diferença nenhuma. Mas para quem conhece uma caneta Montblanc, sabe o que é uma caneta Montblanc. Eu fiquei pensando, será que eu gostaria de ter uma caneta Montblanc? Rapaz, eu acho que sim. Por que não? Agora, eu vou assinar o que com uma caneta Montblanc? Tinha que ser uma compra bem alta. Ou uma venda muito alta. Então, como eu não tenho nenhum nem outro, eu não vou precisar da caneta Montblanc agora. A Bic serve para os meus propósitos. Eu não preciso ostentar, mas não significa que quem está usando a Montblanc está ostentando. É o nível dele, é a qualidade de vida dele. É o normal da vida dele. Ué, qual que é o problema? Não é isto que João está dizendo que você não deva ter. E se você tem um padrão que justifica você ter uma caneta Montblanc, tenha a caneta Montblanc. O problema é quando você pega, eu tenho a caneta aqui, e põe a caneta no bolso e vai, né? Aí está o problema, é quando você quer mostrar a sua caneta para os outros. É quando todo mundo tem que falar, você viu a caneta do rapaz? Este é o problema. É disso que o João está dizendo para a gente não amar, querido. Não amar. Jesus tinha dinheiro. Tanto que o Judas, que era o tesoureiro, roubava dinheiro, ou seja, tinha bastante dinheiro até. Porque se é pouquinho, quando você rouba um pouquinho, já faz falta quando tem pouquinho. Mas não era sentido a falta que o Judas fazia. E eu não sou simples o suficiente para pensar que Judas pegava um pouquinho só. Não, era só uma moedinha basiquinha. Não, ele era ladrão qualificado. Então tinha bastante dinheiro. As pessoas davam dinheiro para eles. O problema não é isso. E você que tem um plano, fala, eu quero estudar, eu quero ter uma vida agradável, não tem erro nisso. Eu estimulo a você estudar, ir à frente, buscar, melhorar. O problema é quando isso vira orgulho para você.
seja aquisições, sejam títulos. Se tem uma coisa que deixa as pessoas soberbas, são títulos. Como ensoberbece as pessoas os títulos. E às vezes é um título pequeno, ele é técnico em alguma coisa, pronto, ele já se sente superior aos outros. Só porque é técnico. Só porque fez um cursinho lá de 3 semanas, já olha os outros por cima assim. Não, mas eu sei. Saia do mundo. Vá para Deus, dedique-se a Ele. Deixa Ele dominar a sua vida, deixa Ele coordenar as suas decisões. Deseja ou queira o céu, imagine o céu, viva pelo céu, viva pela eternidade, decida pela eternidade, compre pela eternidade. É disso que João estava falando, para você não amar o mundo. E eu concluo dizendo: o mundo que o Pai ama é o mesmo mundo que nós devemos amar também. Deus amou o mundo, então tem um mundo que pode ser amado. Mas não é o mundo que o João fala aqui. São as pessoas. Eu queria estimular você a amar as pessoas. E a gente só ama alguém quando a gente ora por ela, quando a gente fala de Jesus para ela. Eu estou amando a pessoa. Eu queria estimular você a amar as pessoas. Este mundo que Deus ama. Em nome de Jesus. E porque Deus amou, deu o melhor de si por nós. Jesus, o Salvador. E o último texto, 1 João 2,17 diz, e aí você pode olhar aí: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você há de permanecer eternamente, porque você ama Deus. A palavra de Deus não mente. Ame o Senhor de todo o seu coração e ame as pessoas a quem o Senhor quer bem também.